Bom, segunda questão aqui com vocês, a perspectiva de trabalho e de globalização, e a partir dessa leitura, né, quero que a gente pense um pouquinho como que a ideia de trabalho ela é pensada, né? Historicamente, a gente não tem, pessoal, uma definição de um único autor sobre trabalho. A ideia de trabalho vem da palavra tripalho, né, que implica tortura. Então tem um aspecto negativo, né, a ideia de trabalho, seja no mundo grego, por exemplo, seja no mundo cristão. O trabalho é visto no mundo cristão como consequência do pecado humano. Historicamente falando, pessoal, o trabalho ele passa por uma condição de um outro entendimento, né? Sobretudo por meio da ascensão da classe burguesa e da maneira como a burguesia vai defender a questão do lucro, vai defender, por exemplo, atender às suas reivindicações materiais. Trabalho passa a ser entendido por uma outra perspectiva, tá? Então, por exemplo, para o Marx, o trabalho é o que transforma a natureza em cultura. Para o Durkheim, o trabalho ele pode ser capitalista ou não capitalista. No capitalismo, com uma divisão de trabalho interdependente e complexa, tá? No tipo de solidariedade orgânica, e em países não capitalistas, né, que não alcançaram o capitalismo ainda, grupos mecânicos onde as relações elas são dependentes umas das outras. Então, em síntese, assim que a gente pensa trabalho no começo, tá? E ao mesmo tempo, falar de trabalho é falar de globalização. Em todo mundo globalizado, o trabalho está cada vez mais alcançando um estágio, queridos, de diminuição do tamanho do Estado, né? Aquilo que os economistas vão chamar de flexibilização das relações de trabalho. Diminuir o tamanho do Estado e aumentar ainda mais uma perspectiva de uma economia de mercado, de uma economia livre, né? Com pouca interferência estatal. Bom, no Brasil hoje, a gente passa por algumas mudanças, né? E é bem possível, por exemplo, a sua prova da UEL questionar isso para você. Hoje, por exemplo, no trabalho, no Brasil, a gente passou recentemente por uma reforma trabalhista em 2017, onde ela enfraqueceu as relações da carteira de trabalho, né, que a gente chama de CLT, e ela traz à tona a efetivação de um tipo de trabalho que a gente chama de trabalho pejotizado, ou de pejotização, onde a pessoa jurídica, né, ela passa a substituir em alguns setores a pessoa física, que é o trabalhador. Então, a terceirização faz com que trabalhadores passem a ser vistos como prestadores de serviços, tá? E aí uma relação acaba acontecendo aí. Ao mesmo tempo que flexibiliza as relações trabalhistas, retira alguns entendimentos, alguns entendem como direitos, outros entendem como obrigatoriedades, que segundo alguns que defendem, isso dificultava um pouco a vida do empresário, do pequeno e médio empreendedor. Outros dizem, não, isso aqui, ó, essa mudança, essa retirada de direitos precariza. Então, alguns chamam de flexibilização, outros chamam de precarização, para vocês entenderem que existem dois entendimentos a respeito disso. Então, por exemplo, a gente vai ter um grupo chamado grupo de desalentados. Quem são os desalentados? Desalentados são pessoas que desistiram de procurar emprego porque não conseguiram, tá? Então, esse conceito é um conceito sociológico extremamente importante para a gente, tá? Cresceu no Brasil o número de desalentados, ainda mais em questões de pandemia, tudo bem? Aumentou o número de pessoas no grau da informalidade, isto é, pessoas que não trabalham mais em regime, por exemplo, de carteira assinada, né, os autônomos, como a gente chama. E, ao mesmo tempo, né, cresceu muito a pejotização e a terceirização. Então, isso é importante para vocês entenderem como que cada vez mais, tanto que há algumas prefeituras, né, que computam um crescimento vertiginoso de pessoas que passaram a ser MEI, microempreendedor individual. É uma forma da gente chamar essa nova forma de trabalho, tudo bem? Isso também vai dar origem a um conceito sociológico chamado de uberização do trabalho. Uberização do trabalho, que ele implica o entendimento que cada vez mais o prestador de serviço, não de serviço, é visto, aí sim, é visto como um sujeito independente, como uma empresa, tá? E a uberização do trabalho, ela é muito criticada por alguns pensadores, como Ricardo Antunes,
um sociólogo brasileiro, mas por economistas no geral, né, que enxergam isso uma forma de retirar direitos dessas pessoas, né, de encarecer, né, o trabalho dessas pessoas acaba ficando mais encarecido, porque esse sujeito ele é responsável pela manutenção do carro, ele é responsável, por exemplo, pelas legalizações do seu carro, né, e uma parte desse dinheiro vai para a empresa que ele presta serviço, tá? Então, uberização do trabalho passou a ser um conceito de falar de um trabalho com poucas garantias, com poucos retornos, tudo bem? Então é assim que a gente pensa essa nova concepção. Então, percebam aí, né? Flexibilizar ou precarizar é uma revisão da CLT de 1943, né? Da Carteira de Trabalho de 43. Lembra que a Carteira de Trabalho é inspirada, queridos, ela surge no governo Vargas e ela é inspirada na Carta do Trabalho do fascismo italiano do Mussolini. Tudo bem? Para a gente matar aqui alguns autores, né, contemporâneos no nosso bate-papo. Primeiro aqui o Norbert Elias. Primeiro, na verdade, já pensando aqui no nosso tempinho, o Norbert Elias. O Norbert Elias é um alemão de origem judaica que vai falar um pouco sobre o processo de civilização, né? Ou processo civilizador. Que seria o entendimento do Norbert Elias que entre o século XII até o século XX, que é o século que ele analisa e ele falece, inclusive, houve um processo de buscar uma ideia de civilidade. E fazer com que essa ideia de civilidade ela fosse universalizada, isto é, obrigar com que indivíduos vistos como não civilizados fossem inseridos dentro desse processo de civilização. Então implica a morte, ou abandono, a renúncia dos impulsos, dos instintos, e assumir agora um novo comportamento, né, que ele vai chamar de segunda natureza. Então, o processo civilizador é um processo aprendido de como se comportar em sociedade, de como sentar à mesa, de como comer uma comida, de qual roupa utilizar em uma determinada ocasião, como tomar um líquido, né? Então, esse processo civilizador passa a ser uma roupagem que a gente assume no sentido de um progresso. Mas isso é incapaz, por exemplo, de eliminar ou de dar fim à nossa primeira natureza. Nossa primeira natureza está lá, né? Ela está escondida, está escamoteada. Uma hora ou outra, essa primeira natureza ela virá à tona, né? Ela vai romper essa barreira dessa segunda natureza, porque é impossível a gente deixar matar os nossos impulsos. A gente reprime, mas a gente não mata. Por isso que o Norbert Elias vai dizer que todo processo civilizador é também um processo descivilizador, né? A gente tende a, socialmente falando, tá? Deixar a barbaridade e alcançar a civilidade, mas a violência continua lá, tá? Ela ganha outras roupagens. A violência das armas medievais serão substituídas pela violência dos papéis, ou pela violência da prisão, ou pela violência da segregação, como o Holocausto, tá? Então ele está dizendo exatamente dessa condição, desse processo, que forma o que a gente vai chamar de psicogênese dos indivíduos. A palavra psico, psique, consciência, gênese, origem, tá? Então a origem da consciência dos indivíduos está a partir de um processo que vem de fora para dentro. Então lentamente os indivíduos começarão a renunciar à sua primeira natureza para assumir um comportamento de segunda natureza, e isso molda as suas consciências, fazendo com que esses indivíduos se comportem socialmente desta forma, naquilo que a gente vai chamar de sociogênese dos indivíduos, que quer dizer origem social dos indivíduos, né? Como que os indivíduos são inseridos dentro desse processo e repetem, né, esse processo civilizatório. O Elias vai dizer, para a gente concluir aqui e matar esse vídeo, que em cenários de emoção, né, que são cenários onde as nossas emoções estão à flor da pele, a nossa primeira natureza sobrepõe-se à segunda natureza. Então é por isso que em lugares como estádio de futebol, shows e concertos de artistas que a gente gosta, a gente acaba dizendo coisas e fazendo coisas com que dentro de um padrão, de uma formalidade, nós não faríamos. Por isso, um exemplo, dentro de um estádio de futebol, os xingamentos racistas, os xingamentos homofóbicos, os xingamentos machistas, porque reproduzem
algo que está lá no inconsciente do indivíduo e que socialmente dentro desse padrão ele é reprimido. Ou seja, é reprimido, mas não é encerrado, né? Ele acaba vindo à tona. Ok? Ó, em síntese é isso. A gente aqui do Portugal deseja uma boa prova da UEL para vocês. Espero que vocês tenham um excelente aproveitamento aí. Beleza? Nos vemos e tchau, tchau, gente. Valeu.